O assunto desta noite é muitas mansões. Você pode estar familiarizado com o assunto do capítulo 14 do livro de João. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para você? E quando eu for, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês também estejam. João 14 versículo 1, 3. Agora, quem é este falando? As Escrituras nos dizem que é Jesus Cristo. O capítulo afirma isso. Arthur Chamber disse: é preciso muita imaginação para seguir Jesus Cristo, e eu, por exemplo, tem-me faltado tal imaginação. Pelo menos, ele era grande o suficiente para confessar isso. Conheci muitos, quando você começa a discutir as Escrituras com eles, que sempre farão uma pergunta simples. Você leu o Novo Testamento em grego? Bem, minha confissão é sempre: não, eu não leio e não posso ler grego. Então, é claro, eles têm aquela atitude arrogante. Bem, então você não leu em grego. Não é estranho? Isto aconteceu há cerca de 3 meses, e eu disse que essa é uma das perguntas que Aldous Huxley me fez. Ele leu em grego. Disse-lhe o que disse a este senhor que me perguntou. Não é peculiar? Aldous leu em grego do original. Você leu em grego no original. Neste século ele é realmente o melhor. Ele já se foi deste mundo. Eu disse a ele: sabe, Aldous, você lê em grego e em inglês, mas não entende. Então você me pergunta, eu li em grego? Não, não consigo ler em grego, mas li em inglês e entendo porque eu experimentei e você não. Bem, a última vez que essa pergunta me foi feita foi há 3 meses. Ele ficou perfeitamente imóvel depois que eu lhe disse: você não entende. Então, o que seu grego fez? Então, esta noite, entraremos neste grande mistério, pois é um mistério. Paulo usa a palavra mistério com relação a esta história de Cristo pelo menos 20 e tantas vezes. Ele disse: grande é o mistério. Em todas as suas cartas ele fala do mistério. Não é história, pois a história não é um mistério, é simplesmente um registro dos fatos. Bem, este não é um registro de fatos de natureza secular, pois a Bíblia não é história secular. É a história da salvação. Então aqui, do que se fala nessas mansões? Eles são estados. Todos os estados são eternos e existem agora. Todos os estados existem na imaginação humana, e a imaginação humana é o Senhor Jesus Cristo. Isso é Deus. Não existe outro Deus. E todas as coisas existem nele agora. Temos de fazer o ajuste, pense num número infinito de estados, qualquer coisa que você possa imaginar, existe agora. O homem passa pelos estados, como um viajante que passa pelos lugares, pelas cidades. Pois bem, o homem que passa por um estado, como um viajante que passa por um lugar, pode supor que o lugar por onde passou não existe mais, como um homem que passa por um estado pensa que o estado pelo qual passou não existe mais. Não seria tolice, quando eu sair desta cidade, sentir que, por ter partido, a cidade deixou de existir? Eles permanecem para qualquer um entrar, e quando estão nele, parece ser a única realidade e todo o resto do mundo parece mera sombra. Quando você entra em uma cidade ou estado, esse estado parece ser a única substância. Todos os estados do mundo existem agora. Agora, o primeiro ato criativo registrado nas Escrituras está no 2º versículo do 1º capítulo de Gênesis. E o Espírito de Deus se moveu. O que quer que aconteça é esse movimento dentro de Deus. E Deus é a nossa maravilhosa imaginação humana. Portanto, tudo o que acontece é simplesmente um movimento dentro de Deus.
Como ele se move agora? Esse é o segredo. Como entrar nesses estados e torná-los reais, torná-los vivos no nosso mundo? É um processo muito simples, mas você e eu temos que agir para realizá-lo. Não fará isso sozinho. Temos que fazer isso. Quando entramos no estado e nos vestimos com o estado assume então um tom externo e torna-se objetivo à nossa vista, tal como esta sala é agora objetiva porque estamos nela. Todos esses estados são tão reais quanto esta sala, uma vez que os ocupamos. Assim, na casa de meu pai há muitas moradas, inúmeras mansões. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar um lugar para você? E quando eu for voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver vocês também estejam. João 14 versículo 2, 3. Enquanto estou aqui, meu ajuste está apenas na minha imaginação. Eu não entro no lugar, eu não entro nele. Eu simplesmente ajusto isso aqui. Fecho meus olhos para o óbvio, e então assumo que ele está aqui e me revisto da realidade do estado de minha seleção. Agora, abro meus olhos para esta sala e esta sala nega a realidade do que fiz em minha imaginação. Mas espere, apenas espere. Não posso esquecê-lo e não posso apagá-lo. Ele ocupará o lugar disso. Mas por que não me lembro disso? Todo efeito natural neste mundo tem uma causa espiritual, e não natural. Uma causa natural só parece, é uma ilusão da memória vegetal que perece. A memória do homem desvanece-se e quando ele é confrontado com a sua própria colheita não a reconhece. Ele nega que em algum momento tenha entretido vividamente, com emoção, coisas que estão acontecendo em seu mundo, porque sua memória se apaga e ele não se lembra. Então, ele questiona a lei, se é que já ouviu falar dela. Ele questiona: como isso pôde acontecer comigo? Você não ouviu isso repetidas vezes? Ou já ouviu a afirmação: por que isso deveria acontecer com ele? Ele é tão legal. Ele é um sujeito totalmente maravilhoso. Por que isso deveria acontecer com ele? Aqui está uma pergunta, pouco antes de eu deixar Los Angeles. Por que essas coisas aconteceriam com meu pai e minha mãe? Certamente você sabe, acima de todas as pessoas, elas não merecem isso. Não é uma questão de merecimento. Estes são estados. Em determinado momento, eles consideraram isso com sentimento intenso, e então essas coisas aconteceram. E eles poderiam ter julgado alguém que tinha uma condição semelhante, e relacionar a condição a alguma coisa desagradável que soubessem daquela pessoa e pensar que Deus estava se vingando. No entanto, eles são frequentadores fervorosos da igreja, membros da igreja. Um está na guilda do altar, o outro é um administrador da igreja. Ele é banqueiro de profissão. Eles realmente se dedicam ao serviço da igreja. Bem, o que isso tem a ver com alguém entreter essas emoções com sentimento intenso, e depois esquecê-lo, sem saber que o efeito, quando ocorre, e é um efeito natural e real, que está relacionado a um causa espiritual, e a causa espiritual nada mais é do que um movimento dentro de si. Eles se movem dentro de si mesmos, e tendo se movido, projetarão o estado em que caíram, seja com ou sem sabedoria. E quando vêm ao mundo para reconhecimento eles não reconhecem a sua própria colheita. Mas não há outra maneira de ele vir ao mundo. Então, o Espírito de Deus se moveu. E então todo o vasto mundo começou a aparecer. Ele se mudou. Agora, o movimento só pode ser detectado por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Se neste exato momento fossemos lançados no espaço, todos no mesmo movimento, eu não saberia, e você não saberia, que estávamos nos movendo. Só posso detectar movimento se puder observar um movimento relativo a um objeto que parece estar estacionário em relação a mim.
E assim, devo ter um quadro de referência contra o qual me mover. Então, o quadro de referência. Estou aqui, tenho um quadro de referência. Tenho amigos que sabem, ou pensam que sabem, onde estou no mundo. Eles acham que sabem o que defendo, como vivo, e é nisso que acreditam. Bem, na minha mente eu vejo esse quadro de referência, e então deixo que eles me vejam de forma diferente. Não fui a lugar nenhum, permiti que me vissem de forma diferente. Bem, se eles me veem de forma diferente, então devo ter me mudado. Então, mentalmente, construo uma cena que implica a realização do meu sonho e, então, ao vê-lo, aceito-o como verdadeiro e acredito que eles o aceitam como verdadeiro para mim. Então eu mudo isso. Se eu mudar isso dentro de mim e usar esse quadro de referência, e o mesmo revelar uma mudança em mim, então, eu mudei. Esse é o segredo de toda a criação do mundo. E o Espírito de Deus se moveu. E no minuto em que ele se moveu, coisas apareceram. Que haja luz. Deixe tudo o que isso implica agora aparecer em meu mundo, pois a potência está em sua implicação. Bem, o que isso implica, este movimento? Bem, isso implica que agora eles veem em mim o que eu gostaria que eles vissem. Ao me verem sob essa luz, estou na verdade dizendo, sem usar palavras. Que haja luz sobre isso agora. Deixe-o vir ao mundo para que o mundo inteiro possa vê-lo. Veja o que. Veja o movimento que produzi dentro de mim. Pois quando nos dizem o Espírito de Deus se moveu, isso não é mais do que a sua maravilhosa imaginação humana se movendo em relação a um quadro de referência, e então você se move. Como isso é ensinado nas Escrituras? É ensinado da maneira mais bela. É contado como uma história. Estas não são histórias seculares, estas são verdades profundas. Agora, Rebeca concebe, ela está grávida. Isaque ora para que sua esposa receba um filho, e o Senhor respondeu, como nos é dito, e ela concebeu. Bem, então houve problemas dentro de seu ventre, e ela se perguntou: por que essas coisas deveriam acontecer? Se for assim, por que eu deveria viver? Pois havia um conflito dentro dela. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão dentro do teu ventre, e 2 tipos de povos, nascidos de ti, serão divididos, um será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Isso nos é contado no capítulo 25 do livro de Gênesis. Agora, à medida que a história se desenrola, aquele sai em segundo lugar e não tem cabelo. Seu nome é Jacó, que significa suplantador. Ele suplanta, ele ocupa o lugar do outro. O que saiu primeiro estava todo coberto de pelos. Ele se chama Esaú. Jacob o suplanta pelo engano. Ele engana seu pai fazendo-o acreditar que ele era seu filho, Esaú. Como ele fez isso? Ele se vestiu de cabelo e foi até seu pai, e o pai disse: sua voz é a voz de Jacó. Aproxime-se, aproxime-se, para que eu possa sentir, pois o pai era cego. Isaque estava cego e não conseguia ver. Então ele se aproximou, e quando ele se aproximou e o pai o apalpou, ele disse: a voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú, e ele o abençoou. E quando o abençoou, deu-lhe a primogenitura que pertencia ao primeiro filho. Quando o primeiro filho voltou da caça, trazendo o que o pai havia pedido, carne de veado, ele disse: quem é você? Ele disse: eu sou seu filho, Esaú. Bem, disse ele, acabei de abençoar meu filho Esaú. Ele disse: esse era Jacó, o enganador. Esta é a segunda vez que ele o engana. Então o pai disse: eu o abençoei e não posso retirar a bênção. Você tem que servi-lo. Bem, agora conte essa história e o que ela significa.
Aqui está meu Esaú. Você é meu Esaú. Este quarto é Esaú. Isso é mais forte do que meu estado subjetivo. Quão mais forte? Isto para mim é o máximo, estou aqui, e tudo em meu mundo que posso tocar e ver agora e sentir. Este é o filho forte, forte, minha superfície. O estado subjetivo é o quê? Posso pintar uma imagem disso, mas isso não é real. Mas vou tornar isso real. Então fechei os olhos, e fechando os olhos para os fatos da vida, para as coisas óbvias, fiquei cego. Então, Isaque estava cego. Eu fecho meus olhos. Eu não vejo isso. Então me convenço de que sou o que gostaria de ser, em vez do que a razão dita e os meus sentidos ditam. Bem, nesse estado projetado, eu me visto com outro embora não possa aceitar isso agora. A imaginação é uma sensação espiritual. Agora, pegue um objeto. Vou apenas guiá-lo em palavras. Pegue uma bola de tênis com suas mãos imaginárias e sinta-a. Você pode sentir isso. Para mostrar a diferença, pegue uma bola de beisebol. Você pode discriminar entre os dois? Bem, agora pegue uma bola de ping-pong. Você pode discriminar entre os três? Se estes não existirem, você não poderá discriminar. Como você pode dizer que estas coisas não existem e dizer que você pode dizer a diferença entre coisas inexistentes? No momento, eles não existem nos sentidos da sua mente externa, eles não existem. Mas eles existem. Todas as coisas existem agora na imaginação humana. Foi aí que você sentiu, ou você sentiu isso em sua imaginação, e a imaginação é uma sensação espiritual. Pois bem, o que isso significa? Eu vi isso em minha mente e senti os três tipos diferentes de bolas. Bem, o que isso significa? Bem, agora vamos testar um. Pegue isso e aplique a qualquer coisa no mundo. Aplique nas montanhas. Aplique-o a qualquer coisa, e se você aceitar o que fez para testá-lo em sua imaginação, espere. A visão tem sua hora marcada, ela amadurece, florescerá. Se demorar, espere, pois é certo e não será tarde. Abacuque 2 versículo 3. Chegará na hora certa. Deixe-me compartilhar com vocês uma experiência de apenas alguns meses atrás, deste meu amigo, um sujeito muito maravilhoso, um executivo de uma agência de publicidade muito proeminente em Los Angeles, ele vem a todas as reuniões. Aqui estão dois curtos. Ele disse. Eu estava dirigindo para casa e então me dei conta. Você sabe que o dia 15 de abril está chegando e você poderia precisar de algum dinheiro para o tio Sam. Agora ele recebe um salário muito alto, mas gasta e vive uma vida adorável e generosa. Ele tem uma casa adorável e 3 filhos. Ele mantém uma bela casa, mas nunca pensou nesses momentos em que somos confrontados com a mão estendida do tio Sam e ele quer uma parte do que você ganha. Bem, você não pode dizer não para ele, ou você tem que pagar a ele. Então aí está chegando o dia 15 de abril, e ele precisa de algum dinheiro. Voltando para casa, disse ele, foi isso que eu fiz. Eu simplesmente imaginei e fiz disso um jogo. Imaginei que estava chovendo suavemente, mas a chuva eram pequenos pedaços de papel verde. Era dinheiro caindo suavemente sobre mim, e eu podia senti-lo, realmente senti a suave chuva de papel moeda caindo sobre mim, e eu parei. Eu tinha feito isso por cerca de 2 ou 3 minutos, e então o trânsito exigiu toda a minha atenção e então quebrei. Quando voltei para casa naquela noite, achei muito divertido e tentaria novamente. Eu podia senti-lo realmente caindo sobre mim como uma chuva suave. No dia seguinte foi 14 de abril, e sentado na minha mesa, sem prestar atenção nisso, na verdade, o chefe entrou e me disse:
Você tem um aumento de 10% e é retroativo a partir do primeiro do mês e me deu um cheque com um aumento de 10%. E ele ganha um salário muito alto. Então, 10% de um salário muito alto, e retroativo ao primeiro dia do mês, aqui, em questão de momentos, seu sentimento foi concedido como um fato real. Ele não tinha isso antes de começar e agora tem. A visão floresceu na hora marcada. Ele precisava dele no dia 15 e aqui, pouco antes do dia 15, um homem chega com um cheque e diz que é retroativo ao primeiro, 10% além do que ele recebeu no mês passado. Agora, essa é uma história que tenho em casa no hotel de próprio punho. Ele não me confinou a algum segredo. Ele me contou isso, não em confidência, mas para que eu pudesse compartilhar com outras pessoas e encorajá-las a tentar. Agora, disse ele, fui para casa alguns meses antes e minha esposa começou a me contar uma história muito desagradável no sentido de que amamos a garotinha. Ela tem 14 meses e conhecemos bem a avó dela. Claro que conhecemos a mãe, mas somos mais próximos da avó, e a avó contou à minha mulher que a menina começou a desenvolver inchaços no pescoço, pequenos inchaços. Então eles a levaram ao hospital para observação. Fizeram uma biópsia e 5 médicos deram um veredicto negativo de que era maligno, era câncer. Bom, numa criança de 14 meses isso é fatal, porque você está se desenvolvendo. Você pode deter o câncer se tiver a minha idade porque não está mais construindo, e eles saem deste mundo por outros meios, porque na minha idade, se me dissessem que tinha câncer, isso não significa que esse será o problema. Causa da minha futura partida deste mundo. Pois não estou mais construindo. Estou apenas me segurando. Bem, uma criança de 14 meses cresce rapidamente, então tudo o que há nela está crescendo rapidamente. Com o câncer, em pouco tempo eles desaparecem. Então a avó ficou com medo, a mãe estava assustada. Mas, como sua esposa estava contando ao meu amigo, ele disse: eu permiti que a voz dela me dissesse algo completamente diferente. Eu ouvi apenas o suficiente. Ela continuou falando, mas não percebeu pela minha expressão que eu não estava ouvindo. Não ouvi uma palavra depois de ouvir o que ela disse e, à medida que ela continuava construindo a imagem, sua voz desapareceu de mim. E então reconstruí o que ela disse e fiz com que ela me dissesse que tudo era falso. Embora houvesse 5 médicos, cada um concordando que essa coisa era maligna e, portanto, fatal, deixei que desaparecesse completamente e trouxe uma reversão completa desse veredicto. Agora a avó pediu que ficassem mais um pouco com a criança no hospital que ainda poderiam trazer outra. Então, fizeram outra biópsia de uma seção diferente do pescoço. Um 6º médico foi contratado. Lamento discordar dos meus homens na profissão, mas não é maligno e não é câncer. Eles então foram chamados para fazer um 3º e confessaram que estavam errados porque ela não poderia ter tido câncer e hoje não ter câncer. Então eles tiveram que justificar isso. Eles não conseguiram nem por um momento, eles confessaram que estavam errados. Ele disse: por mim está tudo bem. A criança agora vive e não tem câncer. Por que eu deveria sair e dizer a eles, não? Eles estavam certos na primeira vez, mas a oração ao único Deus que existe pode tornar todas as coisas possíveis. Com Deus tudo é possível, mas você não sabe quem é Deus, então acredita na sua técnica. Está perfeitamente bem. Ele disse. Agora, minha esposa me contou exatamente o que eu sabia. A avó agora está contando isso para toda a vizinhança, e agora eles me consideram um homem milagroso, o que é lamentável, porque vai dificultar minha vida na vizinhança. Ele disse: não sou um homem milagroso, ou simplesmente aprendi através de você quem é Deus. E se todas as coisas são possíveis para Deus, e Deus é minha própria imaginação, não posso imaginar o que quero imaginar e me convencer da realidade do estado imaginado?
Bem, eu fiz isso, e a criança agora está livre do que eles chamam de câncer. Mas para justificar a sua própria decisão e não dizer: bem, estávamos errados, eles agora dizem que não poderia ter sido cancro ou, portanto, ela não poderia tê-lo superado. Então, aqui está a história que acabei de contar, mais o aumento de salário e inúmeras coisas pelas quais o homem vive. Ele não está interessado na promessa. Bem, está tudo bem. Ele é um empresário e tem que pagar aluguel, comprar roupas para os filhos, para a esposa e para si mesmo. E ele está mais interessado na lei, e por isso está sempre escrevendo essas histórias sobre a lei. Se por acaso eu sair, semana após semana, estiver enfatizando a promessa, posso ver Dick, naquela noite ele não virá. Bem, isso não lhe interessa, mas está perfeitamente bem, porque estamos vivendo no mundo de César, e temos que dominar esta lei e não passar a responsabilidade e culpar os outros pelas coisas que estão acontecendo em nosso mundo, pois na casa de meu pai há inúmeras moradas. Isso me coloca agora em pé para me tornar discriminador, para me tornar seletivo. Em que mansão irei esta noite? Em que estado de consciência irei esta noite? Pois, se eu ocupar, mesmo que amanhã o esqueça, ele não será esquecido. Eu plantei a semente com o tempo, e na hora certa, ela surgirá como uma colheita. Quer eu reconheça minha própria plantação ou não, ela está entrando em meu mundo. Então, por que não dedicar algum tempo todos os dias para plantar coisas lindas neste mundo? As pessoas dirão: bem, tudo bem, os espinhos são reais, não são? Ah, sim, os espinhos são reais, mas as rosas também não são? Você quer sair e realmente colher espinhos, ou rosas? Se vou insistir nos espinhos, bem, vou trocá-los e deixá-los por uma flor para o filho do homem. Por que não consigo pensar em termos de rosas? Não estou negando que os espinhos sejam reais. As coisas que você vê nas manchetes, todas essas coisas, Nixon declara guerra, ou algo assim, por que não poderiam ter contado a mesma história de forma diferente, pois na mente do homem a palavra guerra tem uma certa associação. Grandes manchetes. Nixon declara guerra a alguma coisa. Outro jornal diz isso de forma mais modesta e dirá: Nixon discorda disto, daquilo e daquilo outro. Mas não, basta assustar o leitor para fazê-lo comprar o jornal. Se ele declarou guerra, você lerá a segunda linha em letras menores, porque poderá pensar que ele declarou guerra à Rússia. Então, a grande manchete, e então você lê o que realmente o preocupa, algum pequeno problema. Portanto, aqui na casa de meu pai estão essas incontáveis mansões, incontáveis estados de consciência. Aprenda a discriminar entre o homem e seu estado atual, para que você conheça alguém e ele seja um ser maravilhoso, e aos seus olhos ele pareça tão justo e honesto. Outro é desprezível. Mas quando você sabe que eles são apenas estados, você realmente verá que não considera nem o justo nem o ímpio como o estado supremo, mas como sendo, cada um deles, estados de sono em que a alma pode cair. Em seus sonhos mortais do bem e do mal William Blake, de O Juízo Final. Portanto, aquele que agora é tão justo, pode não estar consciente do facto de ter entrado literalmente nesse estado e, portanto, ser realmente um homem justo, pois está apenas a expressar o estado em que se colocou. Ele pode ter sido colocado nesse estado deliberadamente ou acidentalmente. Se for feito deliberadamente, ótimo. Então ele saberá como sair dessa e continuar em todos os estados encantadores deste mundo. Mas se ele caísse nisso, aparecendo como um homem justo, ele poderia facilmente cair fora disso, e então amanhã você lerá no jornal que ele não é tão justo, afinal. Então, quando eu sei que estes são apenas estados. Você não salva os homens, pois em cada homem há Deus, e Deus no homem é a maravilhosa imaginação humana do próprio homem. Mas se ele não souber disso, dirá, como a maioria das pessoas diz: oh, é apenas minha imaginação.
não significa nada. Não significa absolutamente nada. Posso imaginar o que eu quiser porque não fui eu, ele não sabe que vai fazer. Você fica pensando em algo por um longo tempo e o torna real, então você está sempre voltando a isso. Esse estado ao qual retorno com mais frequência constitui minha morada. Você encontrará uma certa pessoa, depois de um tempo, ela estará sempre falando sobre um determinado assunto, e voltará a ele, voltará a ele e voltará a ele. Ele pode estar falando sobre pobreza, e sempre falando sobre pobreza. Pois bem, siga-o. Ele muda de casa, muda de emprego, muda tudo, porque o estado para o qual volto mais constantemente constitui o lugar onde moro. Então siga a minha imaginação. Onde ele reside com mais frequência durante o dia? Essa é a minha morada. Bem, você pode começar agora e permanecer em segurança por 24 horas, não na segurança do governo, por quê? Não, você a tem, você a conquistou, seja por meio de seu talento ou de alguma maneira normal, mais digna. Você não roubou, você tem isso de uma maneira maravilhosa. Pois bem, você se debruça sobre esse estado e sente como seria se fosse verdade. Para você ver, quando o homem era cego, ele enfatizou a única coisa que parecia ser o mais fácil de todos os sentidos de aplicar. Esse é o sentimento. Ele disse: chegue perto, meu filho, para que eu possa sentir você. Ele não conseguia vê-lo, ele estava cego. Ele usou outro sentido, chamado olfato. Ele disse: você cheira e se sente como meu filho Esaú. Esaú tinha pelos por todo lado. Bem, isso não é a coisa mais externa do mundo? A primeira coisa que você encontra em um homem é o cabelo. Você pode nem ver, mas sob o microscópio estamos todos, como um macaco, completamente cobertos de pelos. Agora, o outro não tinha cabelo. Ele ficou completamente subjetivo. Então alguém sai para o mundo coberto de cabelos, e você tem uma longa imagem, palavra, de um menino com cabelo todo. Não tem nada a ver com uma criança que veio a este mundo coberta de pelos. Significa o mundo externo, pois é a coisa mais externa do mundo. Quando você lê que João Batista veio e ele tinha um cinto de couro e usava uma camisa de cabelo, não é um homem com um cinto de couro e uma capa de pelo de camelo. Isso lhe diz que a história dele é externa. Tudo o que ele tem a dizer é completamente externo. Não farás. Em outras palavras, ele não veio nem para comer nem para beber, e todo o seu mundo era um preconceito contra seus próprios apetites. Então ele sentiu que, fazendo violência contra si mesmo, poderia ganhar o reino dos céus. Então aquele que não tinha cabelo nos diz: Cristo em você é subjetivo, e ele disse: João Batista e todos os nascidos de mulher, ninguém é maior que João Batista. No entanto, eu digo, o menor no reino é maior que João. Mateus 11 versículo 11. Ele foi o maior de todos. Ele era puro além da medida, violentando seus apetites. Em sua opinião, ele era um homem justo e nobre, mas o menor no reino é maior do que ele, porque representa o mundo externo. E somos informados de que Elias era João, que era Elias que voltou. Bem, Elias se vestiu com pelos de camelo, e ele também usou o cinto de couro, pois ele representa esse estado de espírito. E você encontrará pessoas no mundo que estão tentando entrar no reino violentando seus apetites. Eles são vegetarianos estritos. Eles são rigorosos nisto, rigorosos naquilo, e sentem realmente que deveriam tornar-se celibatários ou ordenar-se para não serem perturbados, como tantos padres fizeram, e isso significa que agora são pessoas puras. Puro nada. Neste nosso mundo, viva uma vida nobre com a vestimenta que Deus lhe deu. Seja o que for, viva. E mentalmente, aproprie-se de todas as coisas adoráveis do mundo. Você tem que pagar aluguel, tem que comprar roupa, comprar comida,
e se você se casar e constituir família, eles serão de sua responsabilidade enquanto forem jovens. Tudo bem, tudo isso é seu. Não há necessidade de culpar ninguém se você não tiver o suficiente. Aproprie-se disso, pois todos os estados existem agora. Mas onde? Todos eles existem em sua maravilhosa imaginação humana. E tudo o que você faz é ajustar. Bem, onde você vai se ajustar? Ficando exatamente onde você está, você se ajusta. Onde quer que você esteja, você se ajusta ao estado desejado. Então, ele está voltando para casa em seu carro e o dinheiro está caindo sobre ele, caindo suavemente, dinheiro verde, e então, em questão de momentos, ele consegue um aumento. Por que aquele homem teve o impulso de lhe dar um aumento de 10%? Porque ele se apropriou disso. Você pode trabalhar para uma empresa, como sabe, a vida toda e nunca ocorreria ao chefe lhe dar um aumento. E entrar e implorar por isso não vai adiantar. Você tem que se apropriar disso primeiro e depois deixá-lo pensar que foi ele quem iniciou e entregá-lo a você. Tive uma mãe que entendia essa lei lindamente. Minha mãe queria vir passar férias neste país e ela se apropriaria disso. Ela na verdade. Naquela época você não comprava vestidos. Você trouxe sua costureira para casa e escolheu o tecido e ela faria vestidos para você. Ela mandou fazer todos os seus vestidos. Meu pai estava ocupado no mundo dos negócios. Ele nada sabia dessa atividade diária da minha mãe, mandar fazer todos esses vestidos. E ela se apropriou da viagem para Nova York enquanto estava fisicamente na pequena ilha de Barbados. Aí meu pai chegava em casa e dizia: "Sabe, eu não quero você aqui. Você não parece muito bem. Você parece cansado, então acabei de reservar uma viagem para a cidade de Nova York e você embarcará na próxima semana. Tudo o que você precisa fazer agora é conseguir um visto, porque você embarcará na próxima semana e ficará lá 3 meses. Ela protestava. Oh, ela disse, não, Joseph, isso é tão caro. Você não deveria fazer isso. Bem, ela já fez isso. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, mas ele queria aquele sentimento de alguém que estava sendo generoso, e ela sabia que ele era o homem da casa e que se ele fizesse todas aquelas coisas adoráveis por ela, seria mais legal, isso faria feliz. Sinto que ele foi tão generoso. E então ela o agradou protestando, quando no fundo do coração ela sabia exatamente o que estava fazendo. Então eu digo: faça tudo com sua maravilhosa imaginação. Ela não teria feito isso, se por um momento pensasse que ele não tinha condições de pagar, porque ela o amava e amava os filhos que lhe deu. Mas por que privá-lo da capacidade ou do desejo de fazê-lo? Permita-lhe total liberdade para ter dinheiro para pagar por isso e o desejo de fazê-lo. Ele poderia ter tido muito mais e não ter vontade de fazer isso. Mas ela não discutiu com ele. Ela simplesmente se apropriou da viagem e morou na cidade de Nova York. E enquanto ela fazia isso, ele teve a brilhante ideia de mandá-la para Nova York. E você se pergunta, como isso aconteceu? Isso não poderia acontecer a menos que alguém se movesse na imaginação. Tudo o que acontece é apenas movimento dentro de Deus, e Deus é a sua imaginação. Assim, você pode passar de um estado para outro num piscar de olhos. Você não precisa sentar e estourar um vaso sanguíneo, você simplesmente faz isso em um piscar de olhos. E se você fizer isso com aceitação completa, sem dúvida quanto à capacidade da sua imaginação de externalizá-la, ela irá externalizá-la. Como lhes dissemos ontem à noite, a definição de fé é simplesmente a apropriação subjetiva da esperança objetiva. Você se apropria disso subjetivamente e então isso se torna um fato objetivo. Então, essas são as histórias que nos são contadas nas Escrituras. Assim, quando Chambers disse:
É preciso muita imaginação para seguir Jesus Cristo, e a mim, por exemplo, faltou-me essa imaginação. Mas ele estava certo, apesar da sua própria posição na sua própria cidade, uma cidade francesa. E ele saiu deste mundo ainda jovem. Muitos dos grandes liberais do mundo já o citam, mas não citarão aquela passagem de suas obras, de que ele era inadequado para seguir o mistério de Jesus Cristo. É preciso uma grande imaginação para segui-lo, porque Jesus Cristo é a sua imaginação, não algo externo a você. Ele está em você. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? É o que nos perguntam em Coríntios. 2 Coríntios 13 versículo 5. Você não sabe disso? Como se isso tivesse mudado. O homem, cuja vida é Jesus Cristo, nem sequer conhece a fonte da sua própria vida, que o fundamento do seu próprio ser é Jesus Cristo. Essa é a realidade do homem. E ele não conhece essa realidade. Bem, vou lhe dizer quem ele é, de sua maravilhosa imaginação humana. E você aceita isso e saberá que todas essas mansões são apenas estados de consciência. Todos eles são estados de consciência. Agora, quando você entra em qualquer estado e permanece nele e retorna a ele muitas vezes no decorrer do dia, você está habitando nele, e você se verá morando lá, não apenas por hoje, mas isso se tornará um hábito. E à medida que se torna um hábito, torna-se externalizado, e esse é o mundo. Esse então se torna seu Esaú. Isso então se torna sua realidade. Esse se torna o mais forte dos dois filhos. Já foi o fraco, e no minuto em que você o revestir de realidade e ele se tornar real, você poderá esquecê-lo. À medida que se torna real, você pode esquecer que isso já foi apenas um estado subjetivo. Como agora assume tons objetivos, você pode não se lembrar de como saiu do estado anterior para este, se desejar e nunca se desesperar, pois começamos com a afirmação. Não se perturbe o seu coração. João 14 versículo 1. Muitas vezes você encontrará estas palavras aparecendo em diferentes, como dizemos, disfarces. Não tenha medo. Não temas. Não se preocupe. Não fique ansioso. Se você pudesse remover o medo disso, você removeria todos os títulos do mundo. Se você não tem medo, e eles não poderiam te deixar com medo, se você sabe quem é Deus, eles não podem te deixar com medo, se você sabe quem você realmente é, nenhum homem pode te deixar com medo. Pois dentro de você está presente o poder dos poderes, e esse poder é Jesus Cristo. Ele não é descrito nas Escrituras como o poder de Deus, logo no primeiro capítulo de Coríntios? Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E Coríntios 1 versículo 24. Paulo não viu outro. Ele só viu o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Como disse o poeta. Desde o início, um poder. Eu sabia. A vida me ensinou. Isso, ou mais para uma visão mais próxima. O amor estava tão próximo quanto ele. Sim, isso eu sabia. Um poder. Isso eu sabia, e na minha própria visão, posso dizer, eles vêm juntos. Quando o amor me abraçou, havia o homem, o amor infinito como homem. Quando fui comissionado e enviado a este mundo para contar a história, foi o poder que me enviou. Mas o seu ser, a sua imaginação, é um ser multiforme. Pode assumir qualquer formato, qualquer forma, num piscar de olhos. Portanto, aquele que me abraçou como amor foi o mesmo que me enviou, mas quando ele me enviou, ele vestiu o traje do poder. Ele usava o traje do poder. Sua primeira revelação ao homem foi como poder. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Ele disse: Eu me dei a conhecer a Abraão, a Isaque e a Jacó como El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas para vocês eu me dei a conhecer como eu sou. Êxodo 6 versículo 3.
Daí, no final, ele se dá a conhecer como Pai. Mas ele primeiro revela sua natureza como poder, e era isso que ele era quando fui enviado. Olhei nos olhos dele e ele não moveu a garganta, não moveu os lábios, mas ouvi cada palavra que ele pensou enquanto olhava nos meus olhos. Ele olhou nos meus olhos e pensou, e seu pensamento foi: hora de agir. E então, com estas palavras: hora de agir, fui tirado daquela reunião maravilhosa e de volta à minha cama, com esta pequena vestimenta de carne, com essas palavras ressoando em meu ouvido. Mas foi o poder infinito que me enviou e, ainda assim, o poder infinito foi o Deus Todo-Poderoso, que era um com o amor infinito que me abraçou. Mas ele não me comandou como amor, ele me comandou como poder. E então é o mesmo ser, ele é um ser multiforme. Proteu é simplesmente o deus mitológico a serviço de Netuno, que poderia assumir qualquer forma que servisse ao propósito de Netuno. Ele poderia ser um peixe, ele poderia ser qualquer coisa, se isso servisse a Netuno. E então ele poderia assumir qualquer coisa, como você faz em um sonho. Como você fabrica todo o simbolismo de um sonho? É você. Você está assumindo todos esses símbolos maravilhosos, todas as imagens de um sonho. É você mesmo quem faz isso, e você está se vestindo com todo o simbolismo, sejam animais, peixes, nomes diferentes, ou até mesmo de um sexo diferente, porque você é multiforme e pode se vestir com qualquer coisa no mundo. Mas no meu caso, foi o poder que me comandou, e ainda posso ouvir as palavras ressoando em meu ouvido, e ainda assim posso ver diante dos meus olhos o amor infinito que me abraçou. Quando me fundi, não com o poder, me fundi com o amor, um com ele, e nunca me separei desse poder que é o amor, nunca. Quando me sinto, é sempre aquele mesmo ser que vi. E tenho certeza de que qualquer pessoa que pudesse ver, não através dos olhos mortais, mas através dos olhos despertos do Senhor ressuscitado, veria esse ser como ele olhou para mim, porque aquele que se torna um espírito com o Senhor torna-se um corpo, torna-se um só corpo, torna-se um só corpo. Um espírito. Aquele que está unido ao Senhor torna-se um só espírito com ele, e não há divórcio ou separação a partir desse momento. Mas o corpo que ele usa no mundo espiritual não pode ser visto pelos olhos mortais. No entanto, posso senti-lo e percebê-lo e saber o que é, mas não é esta vestimenta, indicando o corpo. Esta pequena roupa murchará lentamente e partirá desta pequena vida, mas aquele dentro de mim, que agora usa, será aquele ser com quem me fundi em 1959, pois aqui no meu mundo maravilhoso existem inúmeras mansões. Portanto, você não precisa condenar ninguém que esteja em um estado do qual ache difícil se divorciar. Diga a ele como fazer isso. Ensine-o como fazer isso. Não simpatize com ele, porque se você simpatizar com ele, você estará consertando ainda mais esse estado, mas diga a ele como sair do estado. É apenas um estado. Quer ele seja justo ou perverso, ele está apenas em um estado, e se você pudesse pegar o chamado homem perverso e se convencer de que ele agora é uma pessoa generosa, gentil e maravilhosa, ele mudaria de ideia e não saberia por quê. Ele tem isso. Algo acontecerá dentro dele e ele se tornará a pessoa gentil e generosa que você imaginou que ele fosse. Se você quer que ele seja esse tipo de pessoa, imagine que ele seja esse tipo de pessoa e convença-se da realidade de seu próprio ato imaginário, e ele se conformará com isso. Minha esposa, em 1945, quando saiu do Music Hall, ela trabalhou 11 anos no Music Hall como figurinista, e o produtor-chefe costumava tratá-la sem piedade. Mas um dia eu disse a ela: querida, ele não poderia fazer nada por você, a menos que você permitisse. Você realmente sente que ele não é bom na Terra. Você se sente uma senhora americana culta. Você estudou no Smith College. Você nasceu e foi criado em um ambiente encantador. Você nunca ouviu coisas desagradáveis em sua casa. Você nunca viu nada que fosse barato.
Sua mãe tinha um gosto adorável, coisas lindas. O interior era uma casa linda, enorme, enorme, com 8 lareiras, com todos os andares lindamente mobiliados, e ela foi criada naquele ambiente. Ela frequentou apenas escolas particulares, depois foi para o Smith College e depois trabalhou no Music Hall. Bem, o pai dela era diretor administrativo do Music Hall, então quando ela entrou lá, ela não pediu nenhum favor por causa da posição do pai, e esse homem simplesmente a dominou. Ela dizia consigo mesma, isso ela me confessou. Oh, seu estrangeiro! Porque ele veio da Rússia. E ela mentalmente o lembrava de que ela é americana de nascimento há pelo menos 6 ou 7 gerações, e ele veio da Rússia e agora está agindo dessa maneira. Bem, isso está errado. Quer ele seja russo, americano, inglês ou qualquer outra coisa, somos todos um. Agora, pare com isso e permita que ele te elogie pelo seu trabalho. Ele está sempre condenando e sempre criticando. Andar para o trabalho. Você anda apenas 5 quarteirões de onde mora até o Music Hall. Imagine que ele não está apenas elogiando você pelo seu trabalho, mas quer usar todos os seus projetos, e o orçamento não permite, então ele vai até seu pai e pede a seu pai para aumentar o orçamento, para que ele possa ser permitido usar todos os designs. Seu pai é empresário e não vai fazer isso. Ele não vai atender nem a você nem a ele, mas tem que administrar isso com lucro para os Rockefellers. Então, deixe-o fazer isso. Mas na sua imaginação, presuma que sim. Quanto tempo você acha que levou para ele realmente mudar sua atitude em relação a ela? Vou te contar. 24 horas. Quando ela desceu com esta maravilhosa coleção de designs, ele elogiou-os, e na verdade, foi até o pai dela e implorou-lhe que aumentasse o orçamento, para que ele pudesse usar todos eles. Seu pai não permitiria isso. E daquele dia em diante, ele mudou radicalmente sua atitude em relação a ela, para melhor. Por quê? Porque ela mudou o dela em relação a ele. Não nos é dito nas Escrituras. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. 1 João 4 versículo 19. Quer ser bastante justo? Bem, comece aqui. Inicie-o em sua própria imaginação e você descobrirá que ele responde externamente, pois o mundo externo reflete apenas o mundo interno. Comece lá primeiro, ou você nunca verá isso no mundo exterior. Então, enquanto caminhava pela rua, ela simplesmente imaginou que ele caminhava com ela, elogiando-a pelo trabalho que ela havia realizado. E em 24 horas ele elogiou, e ela esperava que o pai aumentasse o orçamento, que ele pudesse usar todos eles. E então ela se aposentou. E depois que ela se aposentou em 1946, ele implorou que ela voltasse e fizesse shows especiais. Ela voltou e acho que fez cerca de 6 shows especiais para ele. Quem poderia imaginar que ele iria pedir para ela voltar e fazer um, depois do tratamento que recebeu? Ela superou isso, ou superá-lo completamente. Ela sabe que está tudo dentro dela. Ela não culpa ninguém, ela sabe que está dentro dela. Ela tenta descobrir onde, dentro dela, ela tem mantido essas conversas desagradáveis, e então, mudando as conversas dentro dela, ela muda o mundo em que vive. Assim, na casa de meu pai. Que é a casa de seu pai, pois temos apenas um pai e somos esse pai estão os incontáveis estados de consciência, e eles habitam no pai, e o pai é nosso maravilhoso ser humano. Imaginação. O ajuste é feito onde você estiver. Se você está indo para a cama, prestes a se aposentar, faça o ajuste aí. Se você estiver sentado em um salão de coquetéis, faça o ajuste ali. Não importa onde você esteja, você pode fazer isso dentro da sua imaginação num piscar de olhos. Qual seria a sensação se... E definisse seu quadro de referência. Seu quadro de referência. Cada um tem um quadro de referência.
Vá até a rua esta noite, onde as pessoas estão deitadas na sarjeta e elas terão um quadro de referência. Eles sabem o que seus pais ou amigos pensam deles. Eles saberiam agora o que as mesmas pessoas pensariam deles, se os vissem de forma diferente. Se eles soubessem que, em sua mente, poderiam aparecer para si mesmos como um dos seres dignos que exercem seu próprio peso neste mundo, e seus pais ficariam orgulhosos deles e não envergonhados deles, e se convenceriam enquanto caíam vão dormir, é assim que eles estão aparecendo para César, eles vão se levantar daquela sarjeta e ficar enojados consigo mesmos, com a sarjeta e com o meio ambiente, e seguir em frente, subir e fazer algo que seja digno de um verdadeiro homem deste mundo. Eles iriam. Mas quem irá alcançá-los para lhes dizer que tudo está dentro deles? Você pode contar a eles porque sabe disso. Não saia e fale sobre isso, mas você terá a oportunidade de transformar alguém daquele estado em outro estado, e você se verá sabendo que são apenas estados, e é tão fácil perdoar alguém, sabendo que é apenas um estado. Estado. Você o tirará do estado porque aprenderá a discriminar entre o homem e seu estado atual. O estado atual pode ser muito desagradável, mas é apenas um estado, e então, em vez de condenar o homem, é o estado. Você o tira desse estado. Ele é o mesmo ser. O homem que hoje é rico, mas que antigamente era pobre, é o mesmo ser. O estado de pobreza não desapareceu porque ele o deixou. Continua sendo um estado em que qualquer um pode cair. E você o leva a um estado de riqueza. Bem, o estado de riqueza é uma realidade. Está consertado para sempre, e no dia em que ele se mudar para lá, ele ficará rico, e nenhum poder no mundo irá detê-lo. Enquanto ele permanecer no estado de riqueza, ele reproduzirá isso indefinidamente, e você não pode tirar isso dele. Se ele não souber que é um estado e perder tudo, ele pode não saber que era apenas um estado, e permanecerá fora desse estado, num estado de pobreza. Mas se ele sabe que, para começar, era um estado, ele sempre poderá voltar a esse estado. Qualquer homem pode fazer isso. Então, você sabe que é uma técnica muito simples, mas não pode ter certeza de que se moveu, a menos que possa ver o movimento relativo a um objeto fixo, algum outro objeto. Você sempre tem rostos em sua mente daqueles que o conhecem. Como eles conhecem você? Se você gosta, tudo bem, se você não gosta, como gostaria que eles conhecessem você? Pois bem, você escolhe e depois deixa que eles conheçam você. Tudo o que você faz é: haja luz. Gênesis 1 versículo 3. Deixe o rosto ficar luminoso, refletindo aquilo que há em você. À medida que isso muda em você, você verá isso em seus rostos. Acredite. Acredite na realidade deste estado subjetivo. Essa é a sua esperança, e esta é a apropriação subjetiva desta esperança. Que esperança? Os rostos estão refletindo o que você realmente deseja ver. E de uma forma que ninguém sabe, você se tornará esse homem, e esses rostos realmente aparecerão exatamente como você os viu em sua mente. E eles ficarão orgulhosos de você, assim como você está orgulhoso de si mesmo. Deixe o rosto ficar luminoso, refletindo aquilo que há em você. À medida que isso muda em você, você verá isso em seus rostos. Acredite. Acredite na realidade deste estado subjetivo. Essa é a sua esperança, e esta é a apropriação subjetiva desta esperança. Que esperança? Os rostos estão refletindo o que você realmente deseja ver. E de uma forma que ninguém sabe, você se tornará esse homem, e esses rostos realmente aparecerão exatamente como você os viu em sua mente. E eles ficarão orgulhosos de você, assim como você está orgulhoso de si mesmo. Agora, vamos entrar no silêncio. Bom. Agora, há alguma pergunta, por favor? Pergunta.
Qual é o uso mais elevado ao qual se pode aplicar esse poder imaginal? Neville responde. Qual é o uso mais elevado ao qual alguém pode aplicar seu poder imaginativo? Não há limite. Amanhã de manhã vocês verão o que o mundo chamará de primeiro sinal na eternidade, uma decolagem em direção a um objeto interestelar. Temos toda a fé e confiança do mundo de que estes rapazes conseguirão e pousarão naquele objeto no espaço, a 800 mil quilômetros da Terra, e isso é apenas o começo. Não há limite, porque Deus é tudo e nós somos Deus. Neste mundo, não há limite para o que o homem pode fazer. Quem pensou, quando descobrimos esta terra há 400 anos, que teríamos feito com ela o que fizemos? A água correu durante incontáveis anos, e então o homem aproveitou-a. Veja o que fizemos com este vale árido aqui mesmo em nosso estado através da irrigação. A água sempre esteve lá, mas ninguém acreditava que isso pudesse ser feito. Portanto, não coloque nenhuma limitação sobre o que o homem pode fazer, nenhuma. E ainda assim, no final ele despertará de tudo, e ele é Deus que concebeu tudo. Ele está destinado a despertar como Deus Pai. É para isso que o homem está destinado. Alguma outra dúvida? Pergunta. Você acha que às vezes as coisas que desejamos podem não ser as melhores para nós, para qualificar nossa imaginação criativa dessa forma? Resposta de Neville. Algumas coisas que desejamos podem não ser as melhores para nós. Naturalmente, concordarei com isso. Mas sou livre para escolher. E a minha escolha pode ser errada, mas não posso dizer de antemão que me arrependeria. Se a escolha for minha, devo ser grande o suficiente, tendo feito a escolha e descoberto depois que não é isso que quero perpetuar, para abandoná-la. É um estado, e apenas um estado. Temos todos os tipos de maneiras de nos desapegarmos depois que nossa escolha se provou errada. Hoje muitas pessoas estão planejando sua aposentadoria, planejando todo tipo de coisas. Você pode ir para o México, ou pode ir para a Grécia, ir para algum lugar onde você acha que pode viver melhor e mais barato, para descobrir depois de um ano que ele está com saudades de casa, ele quer voltar para a sua terra natal. Mas essa foi a escolha dele, se ele for grande o suficiente para admitir para si mesmo. Eu plantei e depois replantar a sua semente. Um amigo meu acaba de se aposentar, aos 63 anos, da Standard Oil da Califórnia. Ele tem 2 filhos, agora adultos e casados, e eles têm suas próprias pequenas famílias. Ele e a esposa têm uma bela casa em Fairfax, completamente livre de dívidas, sem hipotecas. E ele pensou, como me disse no ano passado, que poderia reformar-se com $1.200 por mês, uma reforma confortável para os dois. Bem, ele se aposentou em maio e partiu no dia 16 de junho. Ele estava sentado em sua mesa olhando os papéis, teve uma hemorragia grave e desapareceu instantaneamente. Bem, esse era o plano dele, e então uma partida repentina. Planos e planos e planos. No entanto, ela fica com uma boa quantia de dinheiro. Então, planeje. Não pense em termos de nada dessa natureza. Apenas planeje. Se você partir agora, tudo bem, ou você está restaurado à vida de qualquer maneira. Nada morre. Nada morre. E você continua a jornada até acordar. A coisa toda caminha para um fim, que está predestinado, e essa saída deste mundo é chamada nas Escrituras de ressurreição. Quando o homem ressuscita, ele parte para sempre deste mundo de morte, pois aqui está morto. Pergunta. O fato de você ter sido abraçado primeiro pelo amor e depois pelo poder, isso prova que o amor é mais importante? Deus é amor. Pergunta. Isso vem antes de qualquer coisa? Resposta de Neville. A base é o amor. Deus é amor. O poder é um atributo de Deus. A sabedoria é um atributo de Deus.
Mas Deus é amor. Não é um atributo. É a base para a forma humana divina, e a forma humana divina é o amor. A paz é um atributo, o poder é um atributo, todos estes são atributos. Misericórdia é um atributo. Mas o amor é a realidade de Deus. Então, quando João disse: Deus é amor, ele falou por experiência própria. Todos esses evangelistas são desconhecidos do mundo porque são todos nomes anônimos. Eles estavam relatando sua própria experiência. E posso dizer a qualquer pessoa que sei por experiência própria que Deus é amor. Você não precisa perguntar para quem está olhando. Não é nada além de amor, e é o homem, amor infinito. Se o homem exercesse o poder no verdadeiro sentido da palavra, concordaria que ama. Imagine só o homem dotado desse enorme poder sem amor. Que poder de contemplar! Mas não despertamos até que sejamos primeiro batizados no corpo de amor. Esse é o batismo do Espírito Santo, do qual todos os pequenos batismos na terra são apenas uma sombra. Isso não é realmente batismo, mas é uma sombra, manter viva a esperança do batismo com o Espírito Santo. Então ele abraça você e você se funde com ele e se funde no corpo de Deus para todo o sempre. Alguma outra dúvida, por favor? Se não houver, estamos aqui até sexta-feira. Todas as noites começamos às 7h30, na semana seguinte, de segunda a sexta, até termos a série de 10. Espero ver você com frequência. Obrigado. Boa noite.